Hoje tem Vascão na Copa do Brasil. Jogo que merece atenção total, não é isso, Breno Monsef? Exatamente, Zé. Logo mais, obviamente, 9h30 da noite, Vasco e Marcílio Dias lá no Hercílio Luz, o gigantão das avenidas. Inclusive, ontem uma grande recepção e foi até legal de acompanhar. O Vasco colocou depois nas redes sociais o vídeo dos jogadores no ônibus, né? Chegando ao hotel e até eles comentando que o Vasco joga em casa em qualquer lugar. Em Itajaí, assim, completamente lotadas as ruas com torcedores do Vasco. O aeroporto de Navegantes, que é vizinho a Itajaí, o Vasco fez esse caminho até o aeroporto, que demorou ali 15, 20 minutos, são cidades próximas. E assim, durante o caminho, muita gente recebendo e, óbvio, na porta do hotel, mais uma grande festa. Pra hoje, Vasco tem a vantagem do empate nessa primeira fase da Copa do Brasil, a gente sempre lembra, passa o regulamento, é jogo único, mas com algumas possíveis mudanças na equipe. Uma é certa, Payet não viajou, a gente acompanhou, já falou ontem no Papo 2, e aí, é claro, a gente repete hoje, o Payet ficou no Rio de Janeiro, a suspeita fica entre Covid ou dengue pelos sintomas que ele apresentou no Rio de Janeiro, sintomas gripais, alguns sintomas são parecidos, né, febre e tal, e aí o Payet foi separado. Oi. Não, eu só queria fazer um parênteses, porque sendo dengue ou Covid, é preocupante porque provavelmente ele não vai enfrentar a portuguesa no domingo, né? Exatamente. Então o Payet afastado, se recuperando, né? Então a gente vai aguardar. O Vasco ainda não confirmou, pelo menos pela assessoria, o que ele tem, mas a suspeita inicial é essa. O substituto do Payet, um cara que você tem pedido. Adson deve ser titular, fazendo uma função de meio atacante, do meio pra frente nessa equipe do Vasco. Outras duas mudanças prováveis pra hoje. Uma eu já tinha falado ontem. David deve ser barrado pra entrada do Rossi, fazendo a dupla de ataque com o Verratti. Então aí do meio pra frente o Vasco teria Adson, Rossi e Verratti pra hoje à noite. E na zaga, a atuação do Robert Rojas, agradou ao Ramon Dias e ao Emiliano, a gente agora sempre coloca os dois. E o Rojas deve barrar o João Vitor, fazendo uma trinca com o Medel e o Léo. Então o provável Vasco pra hoje tem Léo Jardim no gol, aí os três zagueiros, Rojas, Medel e o Léo Pelé, na direita Paulo Henrique, na esquerda Lucas Piton. Aí do meio pra frente, Zé Gabriel, Pablo Galdames, Adson, Rossi e Verratti. Esse é o provável Vasco com essas três prováveis mexidas de novo. Uma é certa, por conta da ausência do Payet, doente, ficou no Rio de Janeiro, não viajou com a delegação, inclusive é também provável desfalque para domingo, pro jogo contra a Portuguesa, que decide aí a vida do Vasco no Campeonato Carioca. Pra hoje, o Adson deve ser o titular do meio pra frente. O Adson já vinha brigando por posição, inclusive com o David. E quando veio a confirmação da ausência do Payet ali na parte da tarde, não treinou e não viajou com a delegação, então o Adson deve ser o titular nesse meio de campo. Esse é o Vasco pra hoje. A gente vem acompanhando uma situação até de certo alívio, porque no sábado tinha também uma pressão pro Vasco para começar essa semana decisiva. Venceu no sábado em Cariacica, depende só de si no Carioca. E aí pra hoje foi, de certa forma, com um pouco menos de pressão para esse jogo de logo mais contra o Marcílio Dias em Itajaí. O Vasco teve o setor visitante cheio, inclusive estava gerando até uma polêmica por lá, eu estava acompanhando com alguns colegas, porque o Marcílio Dias, com medo da torcida do Vasco ter comprado ingressos do setor da casa, proibiu outras camisas, um pouco prática padrão, né? Mas isso estava gerando um certo problema por lá, porque muitos vascaínos compraram ingressos da torcida local, né? Então já tinha lotado o setor visitante, e aí o Marcílio Dias proibiu, só pode ter vascaíno no setor visitante. Tava gerando um certo problema por lá, mas teremos casa cheia pro Vasco no setor visitante, no Hercílio Luz Jogo Mais contra o Marcílio Dias pra buscar a classificação. Você pode proibir a camisa, mas o cara vai com uma camisa, camisa preta, normal, uma camisa preta, e a hora do gol do Vasco ele vai vibrar, vai torcer. Exatamente. Né? É complicado, porque o Vasco é uma marca que você tem apaixonados em todo canto do país, e aí você pega uma equipe com todo respeito como o Marcílio Dias, é difícil, né, você controlar isso, né, cara? Exatamente. A gente viu a recepção que foi em Cariacica, agora, já tinha visto no Nordeste, em Brasília, no Norte, e agora mais uma vez no Sul, o Vasco em Itajaí. Praticamente em casa, assim, a recepção no hotel era a recepção de time em casa, assim, desde o aeroporto até o hotel, muitos vascaínos ontem, Azevedo. Pois é, agora o jogo, a gente sabe que não dá pra você menosprezar nenhum adversário. A gente falava aqui das armadilhas que a Copa do Brasil reserva para os grandes. E hoje um Vasco tem o seu principal jogador, Dimitri Payet,
Adson na vaga dele. Eu acho que é a opção mais acertada, né, ô Gabriel? Me parecia uma questão de tempo, um caminho natural pro Adson ganhar a vaga na equipe. É claro que o Payet de fora é uma questão, um problema de saúde. Não necessariamente o Payet perderia, nem vai perder a posição. É numa disputa natural ao longo da temporada. Nem pra ninguém, né? O David, ele vinha ocupando um papel na equipe titular. Eu acho até que o David pode ser útil, não acho esse bagre todo que a galera tá pichando. Pois é, David, aí a possibilidade do Rossi entrar na vaga dele hoje. O Rossi é outro que não tá entregando o que o Vasco precisa, É outro, né? Que não tá rendendo tão bem, até por isso me preocupa essa posição. A gente tem debatido isso aqui, né? O Vasco precisa se reforçar nas pontas. Precisa ser pra agora? Eu acho que não. Acho que pra avançar na Copa do Brasil inicialmente, dá pra ir com esse elenco que o Vasco possui. Mas pensando em desafios mais complicados, a própria Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro mais também. agudos, e obviamente o Campeonato Brasileiro, o Vasco vai precisar de pelo menos, no meu entendimento, mais 2 reforços competentes pra essas pontas. Porque eu não acho que dê pra confiar tanto em Rossi, em David, e o Adson, apesar de ser um excelente jogador, é muito jovem. E eu tenho medo, nessa idade o cara nem sempre chega e toma conta, nem sempre chega e se adapta tão rapidamente. Então acho que é preciso ter cautela, trazer mais 1 ou 2 jogadores experimentados, né? Caras que possuem bom rendimento para reforçar esse setor. Por enquanto, acho que dá para ir, eu acho que vai dar para vencer o Marcelo Dias com essa formação. Tem o Payet, o Ramon Dias aposta numa ideia diferente, com 2 pontas, né? Num sistema que a gente se acostumou a ver de maneira mais rotineira aqui no futebol brasileiro. Tô muito esperançoso do Adson render bem para ocupar logo esse lugar na equipe. Porque mesmo com o retorno do Payet, mesmo com a volta daquela equipe com somente 2 atacantes à frente, a dupla seria Verratti e Adson. Então imagino que hoje é um bom teste para isso. Agora, como você falou, jogo traiçoeiro, jogo complicado. Marcelo Dias faz uma campanha maravilhosa no Catarinense, é o segundo colocado e assim, com uma sobra muito tranquila dentro da zona de classificação, uma campanha muito segura, muito soberana. A Copa do Brasil, ela já te oferece risco quando você pega aquele time pequeno que é ruim. E um exemplo é o Cruzeiro, que pegou o Souza da Paraíba, que é um time que luta contra rebaixamento no Campeonato Paraibano. E não precisa ser nenhum gênio do futebol brasileiro para entender que o Campeonato Paraibano apresenta um nível menor, bem menor do que o Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense é de um nível mais alto e o Marcílio está em segundo lugar fazendo uma boa campanha. Não significa também que o Marcílio é um bicho papão que vai criar grandes problemas ao Vasco. Eu acho que tem tudo para ser um jogo tenso, nervoso por conta do regulamento, e o Vasco rendendo o seu melhor ou perto do seu melhor tem tudo para avançar. Agora, repito, cara, é um regulamento muito traiçoeiro. Eu nem concordo com essa vantagem que o Grande carrega, tá? De empatar. Mas mesmo com essa vantagem do empate, é um jogo muito esquisito. Você imagina? Toma um gol cedo, o tempo vai passando, sei lá, é um jogo estranho, um jogo complicado. Quando a gente fala dos pequenos na Copa do Brasil, você imagina o presidente de um clube chegar para um jogador que recebe mensalmente 5, 6 mil reais, né? Se receber isso, né? Vamos lá, 5, 6 mil reais. Olha só, se passar para a próxima fase da Copa do Brasil, cada um vai ter um extra de 20 mil reais, de 30 mil reais. Meu irmão, o cara joga a vida dele. O cara joga muito. E isso tem que ser levado em consideração, porque a Copa do Brasil permite esse tipo de prática, né, Gabriel? Você quer um número aqui frio pra gente entender? O clube do pote do Marcelo Dias, que é um clube que não tá nem na Série A e nem na Série B do Brasileiro, ao disputar a segunda fase, ou seja, ao se classificar para a segunda fase, ele fatura 945 mil reais. É quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão para você avançar de fase. O simples fato do Marcílio passar pelo Vasco hoje coloca mais R$1 milhão no cofre do clube. E aí o confronto ele ganha ainda mais peso, porque imagina só que não tivesse premiação nenhuma. Pô, pro Marcílio ganhar do Vasco é um título pra cidade. Sim. E é uma cidade que apoia o clube, é bom a gente falar sobre isso. Não é aquela cidade que tem uma característica de torcer pro Criciúma, pro Avaí, pra algum clube de Florianópolis, não. É uma cidade que tem o seu clube e é apaixonada por esse clube. Então, pra cidade, pra torcida eliminar o Vasco já seria um feito enorme. Agora, eliminar o Vasco, botar mais R$1 milhão na conta, você encaminha a temporada, cara. Você encaminha o ano. E ainda tem isso que você falou. É óbvio que esse dinheiro não vai só pro cofre do clube. Para estimular os jogadores, rola uma gratificação, uma bonificação generosa nesses casos. Então fica aí o alerta, é um jogo complicado. Eu acho que a Copa do Brasil é tão legal por conta disso, né? Porque ela gera essa possibilidade de zebra. Tomara que não aconteça, porque estamos aqui torcendo pro Vasco, fazendo a cobertura do Vasco. Mas de fato, se tinha um adversário mais chato pro Vasco enfrentar, se a gente fosse pegar todos os possíveis adversários do Vasco nessa primeira fase, o Marcílio, sem dúvidas, é um dos mais chatos a se enfrentar. Te surpreende essa
possível entrada ou permanência do Rojas na vaga do João Vitor? Então, eu acho que a disputa tá aí pra acontecer. O Vasco foi buscar o João Vitor, é um excelente zagueiro. O Vasco buscou o Rojas, que é outro perfil, um pouco mais experiente, muito tempo no River, é outro bom zagueiro. E a disputa ela vai acontecer naturalmente. Mas o João Vitor chegou assim com status de titular absoluto, né, pelo cara? investimento. É. Porque você gasta um dinheiro, se eu não me engano, foram 5 milhões de euros, algo nessa faixa, se eu não estiver falando besteira, é isso? 5 milhões de euros é quase que assim, tá contratando o cara e o cara tem que ser titular inicialmente. Mas não necessariamente isso se confirma ao longo da temporada, por N motivos, né? O cara pode se lesionar, perde espaço, o cara pode viver um momento de instabilidade, outro jogador entra e encaixa bem. Dependendo da característica, você pode apostar num determinado tipo de jogador, e apesar do João Vitor ter boa mobilidade, o Rojas é ainda mais móvel, é um cara que joga até de lateral em alguns momentos, tem essa característica ao longo da carreira. Então acho que é isso, Azevedo. Quando você tá bem servido no setor, girar algumas peças acaba sendo um movimento natural, pode ser pelo momento, pode ser pela característica do adversário. Então isso não me preocupa quando você tem poucas peças no setor. Aí o titular tá instável, tu não tem a confiança de substituir ele. Ou quando você substitui, a entrega não é do mesmo nível. Então, acho que eu tô tranquilo em relação a isso. Eu acho que com o João Vitor, com o Rojas, com o Maicon, com o Medel, com o Léo, o Vasco hoje tá bem servido na zaga.